Minha neta de 8 anos revirou os olhos e disse: Você não pode sentar com a gente. Mamãe disse: Você é um peso morto velho. A mesa explodiu em gargalhadas, incluindo meu filho. Eu me levantei e saí em silêncio. Naquela noite, ele mandou uma mensagem: Pagamento ainda vence amanhã. Eu respondi: Se vira. No dia seguinte, pânico. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão curtir e se inscrever. Deixe-me contar como um coração de avó partido se tornou o pior pesadelo de uma família. Tudo começou na festa de aniversário da Júlia. Embora, honestamente, eu deveria ter previsto isso meses atrás. Sabe como dizem que a retrospectiva é 20/20? Bem, a minha se revelou com foco a laser. Eu sou a Margarida Silva, mas todos me chamam de Maga, 67 anos, professora primária aposentada e aparentemente o caixa eletrônico da família, segundo meu próprio filho. Há 3 anos, quando meu marido, Francisco, faleceu, pensei que minha maior preocupação seria a solidão. Acontece que era minha própria família me tratando como seu banco pessoal, com um coração batendo anexo. A festa foi em um restaurante chique no centro. A Júlia havia insistido em comemorar seu 42º aniversário lá, apesar do fato de que minha contribuição mensal para a hipoteca deles era o que tornava tais luxos possíveis, mas alguém mencionou isso. Claro que não. Cheguei precisamente às 6, vestindo meu melhor vestido azul marinho e o colar de pérolas que Francisco me deu em nosso 25º aniversário. Pode me chamar de antiquada, mas ainda acredito em me esforçar para ocasiões familiares. A recepcionista me guiou pelo restaurante lotado até uma grande mesa redonda onde o Davi, meu filho, estava sentado com sua esposa, Júlia, e seus 2 filhos, mãe. Davi se levantou, me dando um daqueles abraços rápidos e obrigatórios. Você conseguiu chegar. Claro que consegui. É aniversário da Júlia. Sorri para minha nora, que conseguiu um sorriso forçado em troca. A Júlia nunca tinha se acostumado comigo, mesmo depois de 15 anos de casamento com meu filho. Segundo ela, eu era muito intrometida, muito opinativa, muito de tudo. Minha neta, Luma, estava beliscando seus nuggets de frango enquanto meu neto, Léo, jogava no celular, completamente alheio aos adultos ao seu redor, comportamento normal de jantar em família, nada de incomum ali. O problema começou quando a irmã da Júlia, Karina, chegou com o marido e as filhas gêmeas, as meninas, ambas com a idade da Luma. Imediatamente dominaram a conversa com histórias sobre suas recentes férias na Disney. Mensalidade de escola particular, roupas de grife, tudo o que a Júlia queria desesperadamente, mas não conseguia pagar com o salário de gerente de construção do Davi. Meninas, por que vocês não se sentam juntas naquele canto da mesa? Sugeriu a Júlia, gesticulando para os assentos perto de mim. Foi então que minha neta, Luma, olhou diretamente para mim e proferiu a frase que mudaria tudo. Você não pode sentar com a gente, mamãe disse. Você é um peso morto velho. As palavras me atingiram como um golpe físico. Ao redor da mesa, a família da Karina riu desconfortavelmente. Davi realmente riu, balançando a cabeça como se fosse a coisa mais fofa que ele já tinha ouvido. A Júlia sorriu por trás de sua taça de vinho. Por um momento, eu apenas fiquei ali processando o que acabara de acontecer. Minha própria neta, instruída pela mãe, havia me chamado de peso morto em um jantar público na frente da família estendida, e meu filho achou divertido. Eu me levantei lentamente, colocando meu guardanapo na mesa com cuidado deliberado. Bem, eu disse, minha voz firme apesar do tremor no meu peito, suponho que não vou incomodar mais ninguém com minha presença. Mãe, ela está apenas sendo boba, disse Davi. Mas ele ainda estava sorrindo, ainda achando engraçado que sua filha de 8 anos tivesse sido ensinada a insultar sua avó. Ela está, perguntai, ou ela está simplesmente repetindo o que ouviu em casa. A mesa ficou em silêncio. O sorriso da Júlia diminuiu um pouco. Mas o estrago estava feito. Peguei minha bolsa e saí daquele restaurante com a maior dignidade que pude reunir, deixando para trás uma família que claramente me via como nada mais do que uma velha tola generosa. A viagem para casa me deu muito tempo para pensar. 3 anos de viuvez, 2 anos pagando a hipoteca do Davi e da Júlia, porque eles alegavam que o negócio de construção dele estava com dificuldades, inúmeras despesas emergenciais que eu cobri sem questionar,
o fundo de férias que eu havia estabelecido para os netos, a mensalidade da escola particular que eu estava pagando discretamente porque as escolas públicas não eram boas o suficiente para os padrões da Júlia, tudo isso, aparentemente, me rendeu o título de peso morto velho. Naquela noite, por volta das 11, meu telefone vibrou com uma mensagem do Davi. A mensagem era breve e reveladora. Pagamento ainda vence amanhã. Júlia quer confirmar se a transferência foi efetuada antes que o banco feche. Fiquei olhando aquela mensagem por um longo tempo, duas frases que resumiam perfeitamente nosso relacionamento. Nenhuma desculpa pelo comportamento da filha dele, nenhum reconhecimento de quão cruel a noite havia sido, apenas um lembrete de que eu devia dinheiro a eles. Minha resposta foi ainda mais breve. Se vira. Desliguei o telefone e fui para a cama, dormindo melhor do que em meses. Às vezes, a palavra mais poderosa na língua portuguesa é simplesmente não. Mas esse foi apenas o começo da educação deles em consequências. Na manhã seguinte, recebi 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. Fiz meu café, alimentei meu gato, Bigodes, e li cada mensagem de pânico enquanto desfrutava da minha torrada com geleia de morango caseira. Incrível como uma emergência se desenvolve rapidamente quando a torneira do dinheiro é fechada. Mãe, por favor, ligue de volta, dizia uma mensagem do Davi. Houve um mal-entendido, dizia outra da Júlia. Vovó, desculpe. Da Luma, obviamente digitado pela Júlia, o pagamento da hipoteca vencia às 3 daquela tarde, sem minha contribuição mensal de R. 2.000 A 00 A 00 A 2 0 Ele se estava a merre. 800 abaixo. Eu sabia disso porque vinha revisando silenciosamente suas finanças por meses, me perguntando por que eles precisavam de tanta ajuda. Apesar do salário decente do Davi, o café estava particularmente bom naquela manhã. Torra escura de Sumatra, do tipo caro, que eu geralmente guardava para ocasiões especiais. Mas ver minha família entrar em pânico por causa de sua própria irresponsabilidade financeira parecia especial o suficiente para justificar o bom café. Às 9h15, minha campainha tocou. Pela janela pude ver a caminhonete do Davi na minha garagem. Ele estava na minha varanda, parecendo exatamente como quando tinha 16 anos e tentava explicar por que havia amassado meu carro. Bom dia, querido, eu disse, abrindo a porta com um sorriso brilhante. Você está acordado cedo. Mãe, o que está acontecendo? Você não enviou o pagamento da hipoteca. Não, eu concordei. Não enviei. Ele passou por mim para a minha sala de estar, claramente esperando nossa rotina usual, onde eu imediatamente pedia desculpas por qualquer coisa que o tivesse aborrecido. Em vez disso, fechei a porta e esperei. O pagamento vence hoje. O pagamento? Você sabe que tem feito isso por 2 anos. Eu tenho mesmo. 24 pagamentos para ser exata, R 48.000. Eu tinha feito as contas na noite anterior, e ver o rosto dele quando eu disse. O número em voz alta foi profundamente satisfatório. Já passamos por isso. O negócio tem estado lento. Será mesmo. Ajeitei-me na minha poltrona, aquela que Francisco costumava dizer que era mais confortável do que qualquer trono, porque a Júlia parecia bem confiante ontem à noite quando me chamou de peso morto. Pessoas que sobrecarregam os outros raramente merecem generosidade contínua. O rosto do Davi corou. Ela não quis dizer isso dessa forma. Ah, eu acho que ela quis dizer exatamente dessa forma. E acho que você concordou com ela, considerando o quão divertido você achou a pequena apresentação da Luma. Olha, mãe, podemos discutir isso mais tarde. Agora, preciso que você ligue para o banco e faça a transferência. A pura audácia me deixou sem palavras por um momento. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento de erro, apenas uma exigência de que eu continuasse financiando o estilo de vida deles, apesar de ter sido humilhada na noite anterior. Davi, eu disse lentamente. Vou dizer isso uma vez. Então ouça com atenção. Eu nunca mais farei outro pagamento de hipoteca para você, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. A boca dele abriu e fechou como a de um peixe. Você não pode estar falando sério. Completamente séria. Na verdade, estou curiosa para saber como você planeja fazer o pagamento hoje. O banco ligou ontem para confirmar o horário usual da transferência.
Eu disse a eles que não haveria transferência hoje, nem em nenhum dia daqui para frente. Mãe, você está sendo ridícula. Um comentário estúpido de uma criança de 8 anos e você está disposta a destruir nossa família. Eu não estou destruindo nada. Estou simplesmente fechando o banco da maga permanentemente. A cor sumiu do rosto dele quando a realidade o atingiu. Sem meu pagamento mensal, eles não podiam pagar a hipoteca. Sem a casa, eles não podiam manter o estilo de vida que a Júlia exigia. A casa de cartas cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar. Vamos perder a casa, ele disse baixinho. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de permitir que sua filha me insultasse em público. Eu me levantei, sinalizando que nossa conversa havia terminado. Tenho um clube de jardinagem às 11. Você precisará resolver isso sozinho? Mãe, por favor. Podemos resolver alguma coisa. A Júlia pode pedir desculpas. A Júlia teve 2 anos para me mostrar respeito. Em vez disso, ela escolheu ensinar minha neta que eu sou um peso morto. Esse navio já zarpou. Davi, ele tentou implorar, barganhar, até ameaçar. Nada funcionou porque eu finalmente havia percebido algo importante. Eu não devia a eles uma vida confortável apenas porque compartilhávamos DNA. Depois que ele saiu, liguei para minha assessora financeira, Marta, e marquei um horário para o dia seguinte. Se eu estava fechando o banco da maga, eu poderia muito bem descobrir o que fazer com todo o dinheiro que estava jogando fora. À tarde trouxe a Júlia à minha porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, prometendo mudanças que nunca viriam. Eu a ouvi educadamente, servi-lhe chá e a mandei embora de mãos vazias. Naquela noite, Léo ligou. Meu neto de 12 anos, tentando manipular a vovó para salvar o dia. Vovó maga, mamãe disse que talvez tenhamos que nos mudar, se você não ajudar com o pagamento da casa. Sua mãe está correta, eu disse a ele gentilmente. Mas Léo, esse não é um problema para você se preocupar. É trabalho dos seus pais resolverem. Mas você pode consertar, certo? Você sempre conserta tudo. A inocência na voz dele quase quebrou minha determinação. Quase. Às vezes, querido, as pessoas têm que resolver seus próprios problemas. Seus pais são adultos. Eles vão se virar. Mas, ao desligar o telefone, me perguntei se eles realmente o fariam. O aviso de execução hipotecária apareceu na porta deles exatamente 31 dias depois. Eu sei porque Léo me mandou uma foto dele junto com uma mensagem que dizia: Vovó, você realmente vai nos deixar sem teto? Eu estava sentada no meu jardim quando a mensagem chegou, aproveitando o sol da manhã e a vista das minhas rosas premiadas em plena floração. Francisco sempre dizia que eu tinha mãos mágicas quando se tratava de cultivar coisas. Aparentemente, essas mesmas mãos eram bastante eficazes para interromper o fluxo de dinheiro não merecido. O aviso lhes deu 90 dias para regularizar a hipoteca ou enfrentar o despejo, 3 meses para descobrir o que eles deveriam ter resolvido o tempo todo. Mas, em vez de usar esse tempo com sabedoria, eles lançaram o que eu passei a chamar de campanha para quebrar a vovó. Começou com as chantagens emocionais. A Júlia deixava mensagens de voz chorando sobre como as crianças sofreriam. Davi aparecia sem avisar com falsas emergências, esperando me pegar em um momento de fraqueza. Até minha vizinha Dona Helena foi recrutada para a causa deles, passando para mencionar o quão triste era quando as famílias se desfaziam por dinheiro. Dinheiro, eu disse a Dona Helena, enquanto compartilhávamos chá gelado na minha varanda, não tem nada a ver com isso. Isso é sobre respeito. Algo que parece estar em falta hoje em dia. A segunda semana trouxe a escalada. A professora da Luma ligou para expressar preocupação com o estado emocional da criança. Aparentemente, a Luma estava contando a todos na escola que sua avó malvada estava deixando sua família sem teto. A professora, Dona Regina, foi discreta, mas clara em sua mensagem. Eu não poderia ter a bondade no coração de ajudar minha própria família. Dona Regina, eu expliquei pacientemente. Os pais da Luma ganham uma renda combinada de mais de R$80,000 por ano. Eles escolheram uma casa que não podiam pagar e me pediram para subsidiar sua má decisão. Não estou deixando ninguém sem teto. Estou simplesmente recusando-me a permitir a irresponsabilidade financeira. A terceira semana trouxe minha irmã Patrícia para a mistura. Patrícia morava em São Paulo e ligava apenas 2 vezes por ano. Geralmente quando precisava de algo. Desta vez,
Ela precisava que eu parasse de envergonhar a família, deixando Davi e Júlia perderem a casa. Maga, o que deu em você? Francisco ficaria horrorizado com esse comportamento. Francisco, eu respondi secamente. Ficaria horrorizado com um neto que permite que sua filha de 8 anos insulte sua avó e ache isso divertido. Francisco acreditava em respeito. Patrícia, você pode tentar se lembrar disso. Mas a verdadeira surpresa veio durante a 4ª semana, quando meu advogado ligou. Dona Silva, aqui é o Roberto Martins, da Martins e Associados. Represento seu filho, Davi Silva, em um assunto legal que lhe concerne. Quase deixei o telefone cair. Com licença. Seu filho está entrando com um pedido de curatela, alegando que a senhora não é mais capaz de tomar decisões financeiras sólidas. Ele forneceu evidências de comportamento errático e mau julgamento que sugerem capacidade mental diminuída. A audácia era impressionante. Davi estava realmente tentando me declarar incompetente para que pudesse controlar meu dinheiro e me forçar a retomar os pagamentos da hipoteca. Meu próprio filho estava tentando roubar minha independência financeira porque eu ousei dizer não. Senhor Martins, eu disse, minha voz firme, apesar do coração disparado. Acredito que houve um mal-entendido. Minha capacidade mental está perfeitamente intacta. Na verdade, está mais clara agora do que em anos. Senhora, estou apenas ligando para informar do processo. A senhora precisará de representação legal. Depois de desligar, sentei na velha cadeira do Francisco e ri até as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Davi acabara de cometer o maior erro de sua vida. Ele havia escalado isso de um simples limite financeiro para uma guerra em grande escala, e ele não tinha ideia de quem estava enfrentando. Na manhã seguinte, liguei para a Silva e Associados, o escritório de advocacia de direito da família mais respeitado da cidade. Eles não apenas lidavam com disputas de curatela, mas eram especializados em proteger clientes idosos de abuso financeiro por parte de membros da família. Dona Silva, disse a advogada Ana Silva, durante nossa consulta inicial, o que você está descrevendo é, infelizmente, comum. Filhos adultos que se sentem no direito do dinheiro dos pais frequentemente recorrem à intimidação legal. Quando o dinheiro para de fluir, ele pode realmente me declarar incompetente. Ele pode tentar, mas precisará de evidências médicas, múltiplas avaliações profissionais e prova de declínio mental genuíno. Pela nossa conversa de hoje, a senhora é claramente competente. Na verdade, parar os pagamentos para uma família ingrata mostra excelente julgamento. O que podemos fazer? Ana sorriu, e não foi totalmente agradável. Nós a defendemos vigorosamente e então partimos para a ofensiva. Abuso financeiro de idosos é um crime. Dona Silva, se ele a tem manipulado por dinheiro enquanto permitia que sua família a maltratasse, podemos apresentar acusações. Não quero vê-lo na prisão. Talvez não. Mas a ameaça de processo tende a resolver essas situações rapidamente. Enquanto dirigia para a casa do escritório do advogado, senti algo que não experimentava há anos. Antecipação. Davi queria jogar pesado. Perfeito? Ele acabara de desafiar uma mulher de 67 anos que passara 40 anos gerenciando salas de aula cheias de crianças indisciplinadas, equilibrava as finanças da família durante 3 recessões econômicas e cuidava de um marido teimoso com câncer sem perder a cabeça uma vez. Ele estava prestes a aprender que as avós não se tornam capachos quando envelhecem. Às vezes, elas apenas se tornam mais estratégicas sobre quando e como revidar. Naquela noite, Davi ligou. Mãe, eu não queria que chegasse a isso, mas você está me forçando a agir. Estou, perguntei docemente. Que interessante. Diga-me, Davi, quanto dinheiro você acha que eu tenho? A pergunta o pegou de surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer exatamente o que disse. Quanto dinheiro você acha que eu tenho? Já que você está tão preocupado com minhas decisões financeiras, certamente fez sua lição de casa. Silêncio do outro lado. Claro, ele não tinha ideia. Ele nunca havia se preocupado em entender minhas finanças, além de supor que havia um suprimento infinito de dinheiro para sua conveniência. Vamos discutir isso no tribunal, ele finalmente disse. Sim, eu concordei. Com certeza vamos. A audiência no tribunal foi marcada para uma manhã de quinta-feira no final de setembro. Cheguei cedo,
vestindo meu melhor terno cinza chumbo e carregando uma pasta que pertencia a Francisco. Dentro daquela pasta havia 3 anos de registros financeiros, relatórios médicos do meu exame físico recente e uma avaliação psicológica que confirmou o que eu já sabia. Eu estava mais perspicaz agora do que em anos. Davi chegou com Júlia e um advogado que parecia mal ter idade para fazer a barba. Eles se sentaram do outro lado do corredor do tribunal, cochichando urgentemente entre si. Júlia continuava olhando para mim com uma mistura de raiva e descrença, como se não pudesse compreender como o plano infalível deles havia dado tão errado. A juíza, excelentíssima Patrícia Mendes, era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos que não perdiam nada. Ela revisou as petições com a atenção cuidadosa de alguém que havia visto muitas famílias se destruírem por dinheiro. O advogado do Davi começou, pintando um quadro de uma mulher idosa cujo julgamento havia sido prejudicado após a morte do marido. Ele apresentou evidências do meu comportamento financeiro errático, a súbita cessação dos pagamentos da hipoteca, o fechamento de contas que antes eram acessíveis aos membros da família, e o que ele chamou de hostilidade irracional em relação ao meu filho e sua família. Vossa Excelência, o jovem advogado disse seriamente, o comportamento da Dona Silva representa um afastamento dramático de anos de apoio generoso e amoroso. Essa mudança repentina sugere declínio cognitivo que requer intervenção profissional. Eu queria rir. De acordo com a versão dos eventos do Davi, a sanidade era definida como generosidade financeira ilimitada. Enquanto estabelecer limites era evidência de doença mental, então foi a vez da Ana, Vossa Excelência, a Dona Silva está aqui hoje, porque cometeu o pecado aparentemente imperdoável de dizer, não a filhos adultos que se sentiam no direito do dinheiro dela. Ana se levantou com confiança silenciosa, sua voz clara em todo o tribunal. Este não é um caso de capacidade diminuída. É um caso de clareza aprimorada. Ela apresentou meus registros médicos primeiro. Pressão arterial excelente. Testes de função cognitiva perfeitos. A opinião escrita do meu médico de que eu estava com uma saúde notável para uma mulher de 67 anos. Então vieram meus registros financeiros, meticulosamente organizados e mostrando claramente que eu havia dado a Davi e Júlia mais de R$ 60.000, apenas nos últimos 2 anos. A Dona Silva não parou de pensar claramente. Vossa Excelência. Ela começou a pensar claramente. Ela percebeu que estava sendo explorada por membros da família que não lhe mostravam respeito, nem gratidão. E, finalmente, ensinaram sua filha de 8 anos a humilhar publicamente sua avó. A verdadeira bomba veio quando Ana apresentou as gravações. Vossa Excelência. A Dona Silva começou a documentar conversas com seu filho depois que ele ameaçou declará-la incompetente. Essas gravações, feitas legalmente em sua própria casa com consentimento de uma única parte, revelam a verdadeira natureza desse relacionamento familiar. A primeira gravação reproduziu a voz do Davi exigindo dinheiro e ameaçando ações legais quando eu recusei. A segunda capturou a Júlia reclamando com uma amiga no viva voz sobre como eles teriam que encontrar outra maneira de tirar dinheiro da velha, uma vez que a curatela fosse estabelecida. O tribunal silenciou enquanto a voz da minha nora preenchia o ar, discutindo-me como se eu fosse um recurso a ser explorado em vez de um ser humano merecedor de respeito básico. A expressão da juíza Mendes escureceu consideravelmente. Senhor Silva, ela disse, dirigindo-se diretamente a Davi. O senhor tem algo a dizer sobre essas gravações? Davi parecia um homem que acabara de perceber que estava em areia movediça. Vossa Excelência. Essas conversas foram tiradas de contexto. Que contexto torna apropriado referir-se à sua mãe como a velha, enquanto discute estratégias para acessar o dinheiro dela? Nenhuma resposta, porque não havia uma. A juíza Mendes revisou suas anotações pelo que pareceu uma eternidade antes de falar. Esta petição de curatela é negada. Além disso, estou encaminhando este caso ao Ministério Público para investigação de possível abuso financeiro de idosos. O martelo bateu e, com ele, o plano mestre de Davi desmoronou em pó. Fora do tribunal, Ana e eu estávamos nos degraus observando Davi. Júlia e o advogado dele se amontoavam em uma discussão acalorada ao lado do carro. O que acontece agora? Perguntei. Agora eles percebem que cometeram um erro catastrófico de julgamento.
O Ministério Público vai investigar e eles enfrentarão possíveis acusações criminais por abuso financeiro. Mais importante para eles, eles perderam qualquer chance de acessar seu dinheiro novamente. Eu observei meu filho gesticular freneticamente para a esposa, claramente envolvido no tipo de discussão que destrói casamentos. O rosto da Júlia estava vermelho de fúria, e ela continuava apontando na minha direção, como se tudo isso fosse de alguma forma culpa minha. Você acha que eles realmente vão apresentar queixas? Perguntei. Isso depende do que a investigação revelar. Mas, Dona Silva, mesmo que não haja processo, seu filho e Nora agora entendem que você não é a velha indefesa que eles pensavam. Eles a subestimaram muito. Enquanto caminhávamos para nossos carros, meu telefone vibrou com uma mensagem do Léo. Vovó, mamãe e papai estão muito chateados. Podemos ir conversar. Eu mostrei a mensagem para Ana, que balançou a cabeça. Eles vão tentar reconstruir o relacionamento agora que a intimidação legal falhou. Seja muito cuidadosa ao deixá-los voltar para sua vida sem mudanças genuínas. Naquela noite, enquanto estava sentada no meu jardim com uma taça de vinho, refleti sobre o quão dramaticamente minha vida havia mudado em apenas 2 meses. Eu tinha passado de um caixa eletrônico da família para uma mulher que havia se levantado no tribunal e defendido seu direito à dignidade e ao respeito. As rosas cheiravam particularmente doces naquela noite, e o pôr do sol pintava meu jardim em tons de ouro e carmesim. Pela primeira vez desde a morte de Francisco, eu me senti verdadeiramente viva. Mas algo me dizia que Davi e Júlia ainda não haviam terminado. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, e perder no tribunal só os havia tornado mais desesperados. Eu estava certa em ser cautelosa. 3 semanas após a audiência no tribunal, descobri o quão desesperados eles haviam se tornado quando minha vizinha ligou às 6 da manhã. Maga, tem um caminhão de mudança na garagem do Davi. Eles estão carregando móveis. Eu fiquei na janela do meu quarto, observando o circo se desenrolar do outro lado da rua. Davi, Júlia e o que pareciam ser vários amigos estavam movendo caixas e móveis com a energia frenética de pessoas fugindo de algo ou indo em direção a algo. Meu telefone tocou imediatamente. O número do Davi? Mãe, eu queria que você ouvisse isso de mim primeiro. Estamos nos mudando. Eu posso ver isso. Para onde vocês vão, Belo Horizonte? A irmã da Júlia tem uma casa lá, e eu consigo trabalho na construção, melhores oportunidades. A voz dele carregava aquela falsa alegria que ele usava desde a infância quando tentava encobrir problemas. Que maravilha para todos vocês. As crianças devem estar animadas com uma nova aventura. Sobre isso, mãe, as crianças vão ficar com você. Quase deixei o telefone cair. Com licença. Apenas temporariamente. Até nos estabelecermos e encontrarmos um lugar com boas escolas. A Júlia acha que seria mais fácil se eles ficassem em um ambiente familiar por enquanto. A pura audácia me deixou sem palavras. Eles estavam abandonando seus filhos e esperando que eu provesse cuidado infantil gratuito enquanto eles escapavam da bagunça financeira que haviam criado. Davi. Eu disse lentamente, deixe-me ter certeza de que entendi corretamente. Você está se mudando para Belo Horizonte, deixando Léo e Luma para trás e supondo que eu cuidarei deles. Não é abandoná-los, mãe. É apenas prático. Eles podem terminar o ano letivo aqui. E quem precisamente me perguntou se eu estava disposta a me tornar guardiã de 2 crianças? Silêncio. Porque, é claro, ninguém havia me perguntado. Eles simplesmente presumiram que a boa e velha vovó Maga interviria e resolveria mais um problema que eles haviam criado. O problema é, Davi continuou, sua voz ficando mais desesperada, nós já contamos para as crianças, eles estão animados para passar um tempo com a vovó. Pela minha janela, observei Léo e Luma sentados nos degraus da frente, parecendo tudo menos animados. Eles pareciam confusos, assustados e abandonados. Meu coração se partiu por eles, mesmo quando a fúria crescia em meu peito. Davi, você não vai me largar seus filhos porque tomou decisões financeiras ruins. Mãe, por favor, não temos outras opções. Você tem muitas opções. Você pode assumir a responsabilidade por seus filhos como os adultos fazem. Você pode levá-los com você para Belo Horizonte. Você pode encontrar emprego local em vez de fugir. O que você não pode fazer é tornar meus problemas sua responsabilidade,
Mas as crianças precisam de estabilidade. Elas precisam de pais que não as abandonem quando a vida fica difícil. A ligação terminou com Davi prometendo resolver alguma coisa, mas eu podia ver pela minha janela que nada estava mudando. O caminhão de mudança continuava carregando, e duas crianças continuavam sentadas nos degraus, esperando para saber seu destino. Uma hora depois, Júlia bateu na minha porta. Ela claramente estava chorando, e sua aparência polida usual não estava em evidência. Maga, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Eu não estou tornando nada difícil. Você e Davi criaram essa situação inteiramente por conta própria. Temos que ir embora hoje. Davi deve dinheiro a alguns empreiteiros que estão ameaçando processar. Não podemos levar as crianças agora porque vamos dormir no sofá da minha irmã até Davi encontrar trabalho. A verdade. Finalmente. Eles não estavam apenas se mudando para melhores oportunidades. Eles estavam fugindo de credores, provavelmente usando problemas de dinheiro como desculpa para abandonar responsabilidades parentais que nunca quiseram. Júlia, vou dizer isso uma vez e bem claramente. Não vou assumir a guarda de Léo e Luma, não serei a guardiã deles, não vou resolver esse problema para você. Então, o que devemos fazer? Leve-os com você. Aceite a ajuda de sua irmã para os 4 em vez de apenas 2, sejam pais. Você realmente vai deixar seus próprios netos ficarem sem teto? A manipulação foi impressionante. Tive que admitir, transformar abandono em falta de moradia, tornar minha culpa em vez da deles, apelo às emoções em vez da lógica. Não estou deixando ninguém sem teto. Você está fazendo a escolha de deixar seus filhos para trás, e eu estou fazendo a escolha de não permitir essa decisão. Júlia saiu chorando, mas a embalagem continuou. Ao meio-dia, liguei para o conselho tutelar. Gostaria de relatar uma situação envolvendo 2 menores que estão prestes a ser abandonados pelos pais. Eu disse à assistente social que atendeu. O processo foi rápido e profissional. 2 assistentes sociais chegaram em 1 hora. Justamente quando Davi e Júlia estavam carregando as últimas caixas em seu caminhão, eu observei da janela da minha sala enquanto a papelada oficial era entregue, e conversas sérias eram realizadas na calçada. O resultado final levou 3 horas para ser resolvido. Davi e Júlia poderiam partir para Belo Horizonte se quisessem, mas Léo e Luma seriam colocados em um lar provisório de emergência, a menos que arranjos familiares adequados pudessem ser feitos imediatamente. A assistente social bateu na minha porta às 4. Dona Silva. Sou a Maria Santos do Conselho Tutelar. Seu filho e nora indicaram que a senhora poderia estar disposta a fornecer cuidados temporários para as crianças enquanto eles se mudam. Receio que eles estejam enganados. Deixei claro que não posso assumir essa responsabilidade. Maria assentiu compreensivamente. Temos uma família de acolhimento de emergência muito boa que pode acolher as 2 crianças esta noite. Elas permanecerão no mesmo distrito escolar, e trabalharemos em arranjos permanentes assim que seu filho estabelecer residência no Arizona. Pela janela, eu podia ver Davi e Júlia discutindo furiosamente ao lado de seu caminhão carregado, enquanto Léo e Luma sentavam na calçada, segurando pequenas malas que alguém havia feito para eles. Minha determinação quase cedeu quando Luma olhou para minha casa com lágrimas escorrendo pelo seu rosto de 8 anos. Quase. Mas eu havia aprendido algo importante nos últimos meses. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é recusar-se a permitir comportamentos destrutivos, mesmo quando as consequências afetam a todos os envolvidos. Davi e Júlia partiram para Belo Horizonte naquela noite, afastando-se de seus filhos sem olhar para trás. Léo e Luma foram ficar com a família Moraes, pais adotivos experientes que se especializavam em colocações de emergência. Naquela noite, sentei no meu jardim com o coração pesado, me perguntando se havia tomado a decisão certa. Eu havia salvado aquelas crianças de pais que as teriam abandonado de qualquer maneira, ou eu havia falhado em meu dever como avó delas. O tempo diria. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Davi e Júlia haviam mostrado seu verdadeiro caráter quando confrontados com adversidades reais, e às vezes a lição mais importante que as crianças podem aprender é que as ações têm consequências, mesmo para as pessoas que elas mais amam. As rosas floresceram lindamente naquela noite, seu perfume carregado pela brisa noturna, como uma promessa de que até as decisões mais difíceis podem levar a uma beleza inesperada.
Mas eu tinha a sensação de que essa história estava longe de terminar. 2 meses depois, soube que Davi e Júlia nunca tinham chegado a Belo Horizonte. Eles foram presos em Las Vegas, com um carro cheio de equipamento de construção roubado. Aparentemente, a dívida do meu filho com empreiteiros era, na verdade, mercadoria roubada que ele estava vendendo. A cereja do bolo, eles usaram o dinheiro da minha hipoteca para financiar sua empreitada criminosa. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão curtir e se inscrever. A notícia veio da Maria Santos durante um de seus check-ins regulares sobre Léo e Luma. Ela estava sentada na minha sala revisando a papelada enquanto eu servia café e biscoitos caseiros. Dona Silva, tenho algumas atualizações sobre a situação do seu filho e nora. O tom dela era cuidadosamente profissional, mas percebi a ponta de satisfação por baixo. Por favor, diga-me que eles não estão tentando arrastar essas crianças para a bagunça que criaram agora. Na verdade, bem o contrário. Eles foram acusados de roubo, receptação de bens roubados e transporte interestadual de propriedade roubada. Eles estão enfrentando uma pena de prisão séria. Eu abaixei minha xícara de café com a mão firme, embora por dentro estivesse em choque. Quão séria? De 3 a 5 anos no mínimo. Possivelmente mais se não conseguirem restituir as vítimas. Maria puxou um documento legal. Eles também renunciaram formalmente aos seus direitos parentais. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eles o quê? Ontem à tarde, eles assinaram papéis renunciando a todos os direitos legais sobre Léo e Luma. As crianças agora são tuteladas pelo Estado, aguardando colocação permanente. Olhei pela janela da minha cozinha, observando Dona Helena regar seu jardim ao lado. Tudo parecia tão normal, tão pacífico, enquanto minha família havia implodido completamente a poucos quilômetros de distância. Isso significa que as crianças ficarão com a família Moraes permanentemente. Não necessariamente. O Estado prefere a colocação com membros da família quando possível. Já que a senhora é a avó deles, teria prioridade se estiver interessada em solicitar a guarda. A ironia não me escapou. 3 meses atrás, Davi e Júlia tentaram me largar seus filhos enquanto fugiam de suas responsabilidades. Agora eles estavam na prisão, e o Estado estava perguntando se eu queria as crianças que eles abandonaram, e as tentativas deles de me declarar incompetente. Isso não afetaria minha elegibilidade. Maria sorriu. Na verdade, as descobertas do tribunal trabalham a seu favor. A juíza Mendes observou especificamente sua acuidade mental e bom julgamento em sua decisão, combinados com as acusações criminais contra seu filho. Isso pinta um quadro claro de quem é o adulto responsável nesta situação. Depois que Maria saiu, sentei na velha cadeira do Francisco e tentei processar tudo. Davi não era apenas financeiramente irresponsável ou emocionalmente manipulador, ele era um criminoso de verdade que vinha roubando seus empregadores e usando meu dinheiro para apoiar suas atividades ilegais. Cada pagamento de hipoteca que eu havia feito não havia ajudado pais jovens em dificuldades, ele havia financiado uma empresa criminosa. Minha generosidade literalmente estava financiando o roubo. A parte realmente irritante, eu poderia ter descoberto isso meses atrás se tivesse prestado atenção aos detalhes certos, o negócio de construção lento de Davi, mas roupas de grife, as reclamações de Júlia sobre dinheiro enquanto postava fotos de férias nas redes sociais, as explicações vagas sobre projetos de trabalho que nunca pareciam ser concluídos. Eu estava tão focada em ser uma boa mãe e avó que ignorei bandeiras vermelhas óbvias novamente. Mas essa era a maga antiga. A nova maga tomaria decisões diferentes. Na manhã seguinte, liguei para Ana Silva e marquei um horário para discutir os procedimentos de custódia. Então liguei para a família Moraes e perguntei se eu poderia visitar Léo e Luma naquele fim de semana. A casa dos Moraes era uma confortável colonial de 2 andares com brinquedos espalhados pelo quintal e obras de arte infantis cobrindo a geladeira. Linda Moraes, uma mulher calorosa na casa dos 40 anos, me recebeu com genuína gentileza. Dona Silva, as crianças ficarão muito animadas em vê-la. Eles falam de você constantemente. Léo e Luma estavam jogando jogos de tabuleiro na sala de estar quando cheguei. Ambas as crianças pareciam mais saudáveis do que em meses. Léo havia ganhado peso e a ansiedade perpétua da Luma parecia ter desaparecido. Vovó Maga.
Luma se lançou nos meus braços com um entusiasmo que eu não via desde que ela era muito pequena, antes que a Júlia a ensinasse que eu era um peso morto. Ei, querida, como você está se adaptando aqui? É muito bom. A Linda faz panquecas todo sábado, e o Tom me ajuda com a lição de casa de matemática. E adivinha? Eu não tenho mais medo o tempo todo. A menção casual de medo chamou minha atenção. Medo de quê, querida? Mamãe e papai brigando por dinheiro e pessoas malvadas ligando para casa. Às vezes papai ficava muito bravo e jogava coisas. Mas aqui é silencioso, silêncio tranquilo, não silêncio assustador. Léo assentiu do outro lado da sala. Mamãe costumava chorar muito quando achava que não podíamos ouvir. E papai estava sempre no telefone com pessoas que o deixavam bravo. Essas crianças viviam com muito mais estresse e disfunção do que eu imaginava. Os problemas financeiros de Davi e Júlia não eram apenas sobre orçamento ruim, eles estavam criando um ambiente genuinamente instável para seus filhos. Passei 3 horas na casa dos Morais e, quando saí, 2 coisas estavam cristalinas. Primeiro, Léo e Luma estavam prosperando em um ambiente estável pela primeira vez em anos. Segundo, eles mereciam avós que colocassem o bem-estar deles acima da conveniência pessoal. Naquela noite, liguei para Ana Silva. Quero entrar com o pedido de custódia. Eu disse sem rodeios. Tem certeza? Assumir 2 crianças na sua idade é um compromisso significativo. Ana, essas crianças foram negligenciadas por todos os adultos em suas vidas, exceto os Morais. Eu também as negligenciei quando me recusei a acolhê-las. Não cometerei esse erro novamente? Isso é diferente de cuidados temporários de emergência, Dona Silva. Isso seria uma tutela legal permanente, possivelmente adoção. A senhora está preparada para eventos escolares, dramas adolescentes, pedidos de faculdade e tudo o que vem com a parentalidade em tempo integral. Olhei ao redor da minha casa silenciosa, vendo-a com novos olhos, os quartos de hóspedes que estavam empoeirados, a grande mesa da cozinha que acomodava 8, mas alimentava apenas um, o jardim que facilmente poderia acomodar um balanço e uma caixa de areia. Tenho 67 anos, Ana. Estou saudável, financeiramente estável, e acabei de passar 3 meses aprendendo exatamente quanta garra tenho quando as pessoas tentam se aproveitar de mim. Acho que consigo lidar com 2 crianças que realmente merecem minha ajuda, então vamos começar a papelada. O processo de custódia levaria meses. Mas eu não estava preocupada com o resultado. Eu tinha excelente representação legal, um histórico limpo, e o mais importante, estava lutando por algo que valia a pena em vez de lutar contra pessoas que me traíram. Pela primeira vez desde que toda essa bagunça começou, eu estava caminhando para algo positivo, em vez de apenas me afastando de algo negativo. Mas primeiro, eu tinha uma casa para transformar e uma vida para redesenhar, porque ser uma avó em tempo integral aos 67 anos exigiria um planejamento sério. A maga antiga poderia ter se intimidado com uma mudança de vida tão massiva. A nova maga já estava comprando beliches online. A audiência de custódia foi marcada para 15 de dezembro, exatamente 6 meses depois que Davi e Júlia tinham se afastado de seus filhos. Cheguei ao tribunal vestindo meu melhor terno azul marinho e carregando uma pasta grossa com referências de caráter, extratos financeiros e um plano parental detalhado que desenvolvi com a ajuda de um conselheiro familiar. Léo e Luma sentaram com Maria Santos na primeira fila, ambos vestidos com suas melhores roupas e parecendo nervosos, mas esperançosos. Nos últimos 2 meses, eles vinham visitando minha casa todo fim de semana, lentamente se adaptando a rotinas que pareciam naturais e corretas. A juíza Mendes presidiu esta audiência também, e eu tomei sua presença como um sinal positivo. Ela já conhecia o histórico familiar e tinha visto em primeira mão como Davi e Júlia operavam. Dona Silva, a juíza Mendes começou. A senhora está solicitando a custódia permanente de seus netos após a prisão dos pais e a rescisão voluntária dos direitos parentais. Esta é uma responsabilidade significativa. A senhora está preparada para os desafios de criar 2 crianças na sua idade. Vossa Excelência, eu já criei um filho, embora aparentemente tenha feito um trabalho ruim, dado o que ele se tornou. Uma pequena risada ecoou pelo tribunal. Acredito que aprendi com esses erros e posso fazer melhor com uma segunda chance. A audiência transcorreu sem problemas.
Ana apresentou evidências de minha estabilidade financeira, saúde física e mental, e as modificações domiciliares que eu já havia concluído. Os relatórios da assistente social eram elogiosos, e os próprios depoimentos de Léo e Luma foram sinceros. Quero morar com a vovó Maga, Luma disse à juíza com uma voz clara e confiante. Ela me faz sentir segura, e não grita sobre dinheiro o tempo todo. Léo foi igualmente direto. A casa da vovó parece um lar agora. Ela ajuda com a lição de casa e não fica brava quando faço perguntas. Mas a verdadeira surpresa veio quando Linda Moraes pediu para falar em meu nome. Vossa Excelência, meu marido e eu somos pais adotivos há 8 anos. Cuidamos de dezenas de crianças e entendemos como são as dinâmicas familiares saudáveis. A voz de Linda era firme e profissional. Léo e Luma se transformaram durante o tempo conosco, mas floresceram ainda mais durante suas visitas de fim de semana com a Dona Silva. Ela oferece exatamente a combinação de estrutura, carinho e estabilidade que essas crianças precisam. A juíza Mendes revisou suas anotações cuidadosamente antes de proferir sua decisão, com base nas evidências apresentadas e nos claros melhores interesses das crianças. Concedo a custódia permanente de Léo e Luma Silva, a sua avó, Margarida Silva, com efeito imediato. O martelo bateu e, de repente, eu era responsável por 2 crianças novamente aos 67 anos. Léo e Luma correram para mim com grandes sorrisos, e pela primeira vez em meses, senti que estava exatamente onde pertencia. A transição aconteceu mais rápido do que eu esperava. Em uma semana, Léo e Luma se mudaram para minha casa permanentemente. Léo ficou com o quarto de hóspedes maior, que eu pintei de azul e mobiliado com uma escrivaninha para a lição de casa e prateleiras para sua crescente coleção de romances de ficção científica. Luma reivindicou o quarto menor, que se tornou um santuário rosa e amarelo cheio de materiais de arte e bichos de pelúcia. As primeiras semanas foram caóticas, rotinas escolares, planejamento de refeições, horários de lavanderia e o nível geral de ruído de uma casa com crianças exigiram ajuste. Mas era um caos bom, um caos proposital, completamente diferente do drama imprevisível que definira nossa família por anos. A maior surpresa foi o quanto eu gostei de ser necessária novamente, não por dinheiro ou conveniência, mas por apoio parental genuíno. Ajudar Léo com álgebra, ouvir Luma praticar piano, comparecer a reuniões escolares e gerenciar a logística diária de 2 crianças ativas deu à minha vida uma estrutura e um significado que eu não havia percebido que me faltavam. O Natal daquele ano foi mágico. Léo e Luma tinham vivido anos de feriados, ofuscados pelo estresse financeiro e problemas conjugais de seus pais. Este Natal foi diferente. Pacífico, alegre, focado na família em vez de dinheiro. Na manhã de Natal, enquanto abríamos presentes ao redor da árvore que eu os ajudei a decorar, Luma fez um anúncio que parou meu coração. Vovó Maga, podemos te chamar de mãe agora. Quer dizer, se você quiser, as crianças na escola continuam perguntando sobre nossos pais, e é estranho explicar sobre prisão e outras coisas. Olhei para essas 2 crianças que passaram por tanta agitação e de alguma forma pousaram na minha sala de estar, e senti uma gratidão avassaladora pela série de eventos que nos uniram. Eu teria a honra de ser sua mãe, eu disse a eles. E cada palavra era verdadeira. Léo sorriu. Bom, porque eu já te coloquei como contato de emergência na escola como mãe em vez de avó. Espero que esteja tudo bem. Estava mais do que bem. Era perfeito, mas, mesmo enquanto nos acomodávamos em nosso novo normal, eu não conseguia me livrar da sensação de que a história de Davi e Júlia não havia terminado. Sentenças de prisão têm datas de término, e pessoas que culpam os outros por seus problemas raramente aceitam responsabilidade durante a prisão. Eu estava certa em ser cautelosa. Em fevereiro, recebi uma carta da Júlia escrita da cadeia do condado, enquanto ela aguardava a sentença. A carta estava cheia da mesma linguagem manipuladora que eu havia aprendido a reconhecer, prometendo mudança enquanto exigia perdão e insinuando que esperava uma eventual reconciliação. Mais preocupante foi a carta de Davi, que chegou uma semana depois. O tom dele era diferente, mais raivoso. Ele me culpou por destruir sua família e envenenar seus filhos contra ele. Ele prometeu que acertaria as coisas assim que fosse solto.
Mostrei as 2 cartas para Ana Silva, que imediatamente entrou com moções para garantir que Davi e Júlia não tivessem direitos de contato com Léo e Luma após sua libertação. Ela também recomendou que eu documentasse qualquer comunicação futura e considerasse obter ordens de restrição se as ameaças aumentassem. Dona Silva. Pessoas que se recusam a aceitar a responsabilidade por suas ações geralmente se tornam mais perigosas com o tempo, não menos. Seu filho se convenceu de que você é a vilã desta história. Isso a torna um alvo potencial quando ele sair. Quanto tempo temos, com bom comportamento, provavelmente 2 a 3 anos, mas recomendo que nos preparemos para o pior cenário agora, enquanto temos tempo para colocar as devidas proteções legais em prática. Naquela noite, sentei no jardim com uma xícara de chá, observando Léo e Luma perseguirem vagalumes pelo gramado. Eles estavam rindo e despreocupados, finalmente vivendo a infância que mereciam. Eu havia movido montanhas para lhes dar essa estabilidade, e não estava prestes a deixar que seus pais biológicos a destruíssem novamente. Davi queria acertar as coisas. Perfeito, porque eu tinha algumas coisas para acertar também. E eu tinha aprendido muito sobre planejamento estratégico no ano passado. A maga antiga era reativa, respondendo a crises criadas por outros. A nova maga seria proativa, antecipando problemas e resolvendo-os antes que se tornassem ameaças para minha família. Davi pensou que a prisão era a pior coisa que havia acontecido a ele. Ele estava prestes a aprender que subestimar sua mãe era um erro muito mais grave. O detetive ligou em uma manhã de terça-feira em março, justamente quando eu estava fazendo panquecas para Léo e Luma, antes da escola. A detetive Rodrigues, da Unidade de Crimes Financeiros, tinha notícias que mudariam tudo o que eu pensava saber sobre as atividades criminosas do meu filho. Dona Silva, preciso fazer algumas perguntas sobre os pagamentos de hipoteca que a senhora fez para seu filho. Estamos investigando uma rede criminosa muito maior, e o caso do Davi forneceu algumas pistas inesperadas. Depois que as crianças saíram para a escola, a detetive Rodrigues chegou com uma pasta grossa e uma expressão séria. Ela sentou na minha mesa da cozinha, aceitando café, enquanto organizava documentos que pareciam muito mais complexos do que simples acusações de roubo. Dona Silva, o quanto a senhora sabe sobre o trabalho de construção do seu filho? Muito pouco. Aparentemente, eu pensei que ele era gerente de projetos de uma empresa local, mas claramente eu estava errada sobre a maioria das coisas relacionadas ao Davi. Ele trabalhava para a construtora Moraes, mas não como gerente. Ele era o operador de equipamentos com acesso a máquinas e ferramentas caras. O que descobrimos é que ele não estava apenas roubando equipamentos, ele fazia parte de uma rede de roubo organizada que operava há quase 5 anos. A detetive espalhou fotografias pela minha mesa, canteiros de obras, máquinas pesadas, instalações de armazém e manifestos de remessa com datas e assinaturas alteradas. Esta operação era sofisticada. Eles roubavam equipamentos de canteiros de obras, alteravam números de série e vendiam as máquinas por meio de empresas falsas em outros estados. O papel do Davi era identificar alvos e fornecer informações privilegiadas sobre medidas de segurança e cronogramas de entrega. Estudei as fotos, sentindo-me enjoada enquanto a extensão dos crimes do Davi ficava clara. De quanto dinheiro estamos falando? Mais de 2 milhões em equipamentos roubados e vendas fraudulentas. Davi não era um ladrão de pequeno porte, Dona Silva. Ele era um jogador-chave em uma grande organização criminosa, e o dinheiro da hipoteca que eu dei a ele. A detetive Rodrigues puxou registros bancários. Seus pagamentos mensais não estavam sustentando a família dele. Eles estavam financiando despesas operacionais da quadrilha de roubo, aluguel de veículos, instalações de armazenamento, falsificação de documentos e subornos a seguranças em vários canteiros de obras. A revelação foi impressionante. Por 2 anos, eu havia sido uma cúmplice involuntária do crime organizado, fornecendo financiamento operacional enquanto pensava que estava ajudando jovens pais em dificuldades. Detetive, estou em apuros legais por, sem saber, financiar atividades criminosas. Não, a senhora é claramente vítima de engano, não uma participante voluntária. Mas precisamos de sua cooperação para construir o caso contra a rede maior. Ela explicou que as prisões de Davi e Júlia em Las Vegas haviam aberto a investigação.
Diante de sérias acusações federais, Davi havia começado a falar, fornecendo informações sobre outros participantes em troca de uma sentença reduzida. O problema é que Davi está tentando minimizar seu próprio papel, alegando que foi coagido por membros mais antigos da organização. Ele está se apresentando como uma vítima que se envolveu demais, quase ri da audácia. Isso soa exatamente como Davi. Nada nunca é culpa dele. É aqui que as coisas ficam interessantes para a senhora pessoalmente. Davi afirma que sua mãe era uma participante voluntária que sabia exatamente o que o dinheiro estava financiando. Ele diz que a senhora encorajou seu envolvimento porque os lucros estavam ajudando toda a família financeiramente. A xícara de café escorregou das minhas mãos, quebrando no chão da cozinha. Ele está tentando me implicar em seus crimes? Parece que sim. Ele está dizendo aos investigadores que a senhora era a mentora da operação de lavagem de dinheiro, usando pagamentos de hipoteca para disfarçar o produto do crime. Olhei para a detetive, minha mente correndo pelas implicações. Davi não estava apenas se recusando a aceitar a responsabilidade por suas ações. Ele estava ativamente tentando me destruir para se salvar. Detetive Rodrigues. Tenho evidências documentadas de cada transação financeira, cada conversa e cada interação com Davi e Júlia. Posso provar que eu acreditava estar ajudando com despesas domésticas legítimas. Sabemos que já revisamos seus registros bancários e conversamos com seu advogado. Sua história é consistente e bem documentada, mas as acusações de Davi significam que a senhora provavelmente será chamada para testemunhar no julgamento federal. Depois que a detetive saiu, sentei no meu jardim tentando processar o que havia aprendido. Meu filho não era apenas um criminoso. Ele estava disposto a destruir sua própria mãe para evitar assumir a responsabilidade por suas escolhas. O Davi, que cresceu nesta casa, que aprendeu o certo e o errado nesta mesa da cozinha, era aparentemente capaz de uma traição impressionante quando encurralado. Naquela tarde, liguei para Ana Silva e marquei uma reunião de emergência. Então liguei para minha assessora financeira e pedi uma auditoria completa de minhas contas nos últimos 5 anos. Se eu fosse testemunhar em um julgamento criminal federal, queria documentação para cada centavo. Mas o verdadeiro choque veio naquela noite. Quando Léo me abordou depois do jantar, sua expressão séria, além de seus 13 anos, mãe maga, tem algo que preciso te contar sobre o trabalho do papai. Deixei o pano de prato e prestei toda a minha atenção. O que é, querido? No verão passado, antes de tudo acontecer, ouvi o papai conversando com uns homens na nossa garagem. Eles estavam falando sobre roubar coisas e mudar números em máquinas. Eu não entendi tudo, mas sabia que era ruim. Meu coração parou. Você contou a alguém na época. Tentei contar à mamãe, mas ela disse que eu estava imaginando coisas e me disse para nunca repetir o que ouvi. Ela disse que isso causaria problemas para o papai com o chefe dele. Claro, a Júlia o havia silenciado. Ela sabia exatamente no que Davi estava envolvido e escolheu proteger a atividade criminosa em vez de seu próprio filho. Léo, você vai precisar contar à polícia o que ouviu, é uma evidência importante no caso do papai. Ele assentiu solenemente. Eu sei. Estou pensando nisso há semanas. Quero dizer a verdade. Mesmo que isso faça o papai parecer mal, ele fez suas próprias escolhas. Aos 13 anos, Léo já entendia algo que seu pai nunca havia aprendido. As ações têm consequências, e assumir a responsabilidade é mais importante do que evitar a culpa. Naquela noite, sentei na velha cadeira do Francisco e percebi que a tentativa de Davi de me implicar havia me dado algo valioso. Clareza absoluta sobre quem ele realmente era e do que era capaz. A maga antiga poderia ter ficado de coração partido pela disposição de seu filho em sacrificar para seu próprio benefício. A nova maga estava simplesmente resolvida a garantir que suas mentiras não tivessem sucesso. Amanhã, eu começaria a me preparar para a luta da minha vida, porque se Davi pensava que poderia me destruir para se salvar, ele estava prestes a aprender que algumas mães se tornam mais perigosas quando seus filhos são ameaçados, mesmo quando a ameaça vem de seus próprios filhos. O julgamento federal começou em uma quente manhã de segunda-feira em setembro, exatamente 1 ano depois que Davi e Júlia fugiram para Belo Horizonte. Sentei na sala de espera das testemunhas, vestindo meu melhor terno cinza chumbo e revisando o depoimento que havia praticado com os promotores federais por semanas. Léo sentou ao meu lado,
parecendo nervoso, mas determinado. Aos 14 anos, ele havia crescido 7 centímetros e ganhado a confiança que vinha de viver em um lar estável. Hoje, ele testemunharia contra seu próprio pai, e eu nunca estive tão orgulhosa de sua coragem, Dona Silva. A senhora é a primeira, disse a promotora assistente federal Ana Cruz. Lembre-se. Apenas diga a verdade claramente e deixe a evidência falar por si. O tribunal era maior do que eu esperava, cheio de advogados, réus, investigadores e membros da família de várias pessoas envolvidas na conspiração. Davi sentou à mesa dos réus, vestindo um macacão laranja e parecendo mais velho do que seus 43 anos, quando nossos olhos se encontraram. Sua expressão era fria, calculista, completamente desprovida do calor que eu lembrava de sua infância. Fiz o juramento e sentei na cadeira de testemunha, olhando diretamente para o júri como me haviam instruído. 12 pessoas comuns que decidiriam se as mentiras de Davi sobre meu envolvimento tinham alguma credibilidade. A promotora Cruz começou com perguntas básicas sobre meu relacionamento com Davi, os pagamentos da hipoteca e minha compreensão de sua situação de emprego. Respondi de forma clara e honesta, fornecendo datas, valores e detalhes específicos sobre cada transação. Dona Silva, a senhora alguma vez forneceu dinheiro conscientemente para financiar atividades criminosas? Absolutamente não. Eu acreditava estar ajudando meu filho e nora com despesas domésticas legítimas durante um período difícil. Seu filho alguma vez lhe disse que estava envolvido em roubo de equipamentos ou vendas fraudulentas? Nunca. Ele me disse que seu negócio de construção estava lento e que eles estavam lutando para fazer os pagamentos da hipoteca. Então veio a advogada do Davi, uma mulher perspicaz na casa dos 50 anos, que obviamente havia sido instruída sobre como me fazer parecer cúmplice. Dona Silva, não é verdade que a senhora fez muito poucas perguntas sobre como seu dinheiro estava sendo usado? Eu confiei em meu filho para ser honesto comigo. Isso foi aparentemente um erro. A senhora não achou suspeito que Davi precisasse exatamente da mesma quantia todos os meses, independentemente de sua alegada situação de trabalho. O pagamento da hipoteca era um valor fixo. Isso parecia perfeitamente razoável. Mas a senhora nunca verificou se o dinheiro estava realmente indo para os pagamentos da hipoteca, não é? Este era o momento para o qual eu estava me preparando. Na verdade, eu verifiquei. A advogada de defesa pareceu surpresa. Com licença. Estendi a mão para minha bolsa e puxei uma pasta amarela. Em agosto, 2 meses antes de parar de fazer os pagamentos, fiquei preocupada com a gestão financeira de Davi e Júlia. Então, contratei um investigador particular para verificar como meu dinheiro estava sendo usado. Uma onda de surpresa percorreu o tribunal. Esta era uma informação nova, não incluída em nenhum depoimento anterior. O investigador descobriu que meu dinheiro não estava sendo usado para pagamentos de hipotecários. Davi e Júlia estavam usando sua própria renda para a hipoteca e desviando meu dinheiro para financiar o que pareciam ser despesas comerciais, aluguéis de unidades de armazenamento inexplicáveis, pagamentos em dinheiro a indivíduos desconhecidos e grandes depósitos em contas que eu nunca tinha ouvido falar. A advogada de Davi parecia genuinamente chocada. Por que a senhora não confrontou seu filho com essas informações? Eu planejava fazer isso, mas antes que pudesse marcar uma reunião, minha neta me chamou publicamente de peso morto velho em um jantar familiar. Claramente repetindo algo que ela havia ouvido em casa, foi então que percebi que meu dinheiro não havia me comprado nada além de desprezo de pessoas que eu pensava estar ajudando. Então, a senhora cortou os pagamentos por mágoa. Eu cortei os pagamentos porque o relatório do investigador particular deixou claro que Davi estava mentindo sobre como meu dinheiro estava sendo usado. O desrespeito de sua família simplesmente confirmou que continuar o apoio financeiro seria jogar dinheiro bom em lixo. O redirecionamento do promotor foi breve e devastador. Dona Silva, quando a senhora forneceu este relatório investigativo à polícia, eu o entreguei a detetive Rodrigues durante sua entrevista inicial. Faz parte do arquivo de provas há meses. Checkmate. Toda a estratégia de defesa de Davi se baseava em alegar que eu era uma participante consciente na lavagem de dinheiro, mas eu tinha provas documentadas de que havia investigado atividades suspeitas e descoberto o engano por conta própria. O depoimento de Léo naquela tarde foi ainda mais prejudicial ao caso de Davi. Falando com uma voz clara e firme,
Ele descreveu ter ouvido conversas sobre equipamentos roubados, números de série alterados e coordenação com outros operadores criminosos. Seu pai alguma vez pediu para você manter essas conversas em segredo? Perguntou a promotora Cruz. Não, ele não sabia que eu tinha ouvido nada. Mas quando tentei contar à minha mãe o que tinha ouvido, ela me disse para esquecer e nunca repetir para ninguém. Isso lhe pareceu estranho? Sim, se fosse algo normal de negócios, por que ela iria querer manter em segredo? Eu sabia que algo estava errado. A advogada do Davi tentou desacreditar o depoimento de Léo, alegando que uma criança não poderia entender conversas complexas de negócios, mas as respostas de Léo eram muito detalhadas e específicas para serem descartadas. Durante um intervalo, observei Davi conversando freneticamente com sua advogada. Sua confiança estava se desfazendo à medida que sua estratégia desmoronava ao seu redor, mas a verdadeira bomba veio durante a sessão da tarde, quando a promotora Cruz chamou uma testemunha inesperada, a detetive Juliana Rocha, do Departamento de Polícia de Las Vegas. Detetive Rocha, a senhora esteve envolvida na prisão de Davi e Júlia Silva. Sim. Paramos o veículo deles durante uma verificação de tráfego de rotina e descobrimos que estava carregado com equipamento de construção roubado. Os réus fizeram alguma declaração durante a prisão. O Sr. Silva imediatamente afirmou que o equipamento pertencia à sua mãe, que estava financiando suas operações comerciais. Ele disse que ela sabia sobre o roubo e estava planejando vender o equipamento em Nevada. Senti o sangue escoar do meu rosto. Davi havia tentado me incriminar por seus crimes desde o momento em que foi preso. A senhora encontrou alguma evidência que apoiasse as alegações do Sr. Silva sobre o envolvimento de sua mãe? Nenhuma, a dona. Silva estava em sua cidade natal no momento da prisão, com várias testemunhas confirmando seu paradeiro. Ela não tinha nenhuma conexão com o equipamento roubado além de, sem saber, fornecer dinheiro que financiou a operação. O rosto de Davi ficou completamente branco. Ele acabara de ser exposto como alguém disposto a destruir sua própria mãe para escapar da responsabilidade por seus crimes. Naquela noite, enquanto eu estava sentada no meu quarto de hotel, preparando-me para os procedimentos do dia seguinte, percebi que algo profundo havia acontecido naquele tribunal. Eu finalmente havia visto Davi com total clareza. Sem o filtro do amor maternal e da esperança de redenção, ele não era um homem que havia feito escolhas ruins sob pressão. Ele não era uma vítima de circunstâncias ou más influências. Ele era alguém fundamentalmente disposto a sacrificar qualquer pessoa, incluindo sua própria mãe, para evitar as consequências de suas ações. A maga antiga teria ficado de coração partido com essa revelação. A nova maga sentiu apenas uma satisfação sombria por a verdade finalmente ter sido revelada. Amanhã seriam os argumentos finais e a deliberação do júri. Mas, independentemente do veredicto, eu já havia conquistado a vitória mais importante. Eu havia protegido Léo e Luma de pais que os teriam destruído, e eu havia impedido Davi de me destruir. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é parar de permitir seu comportamento destrutivo e deixá-los enfrentar as consequências naturais de suas escolhas. Davi estava prestes a aprender exatamente como essas consequências se pareciam. O júri retornou seu veredito em menos de 4 horas de deliberação. Davi Silva, culpado em todas as acusações, conspiração federal, transporte interestadual de bens roubados, lavagem de dinheiro e perjúrio por mentir sobre meu envolvimento, 15 anos em prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional por 8 anos, Júlia recebeu 12 anos por seu papel na conspiração. Os outros membros da quadrilha de roubo receberam sentenças que variaram de 8 a 20 anos. A juíza notou especificamente as tentativas de Davi de implicar sua mãe inocente como evidência de sua falta de remorso e falta de vontade de aceitar a responsabilidade. Não senti satisfação ao ver meu filho ser levado algemado, apenas uma profunda tristeza pelo homem que ele escolheu se tornar, mas a verdadeira surpresa veio 3 semanas depois, quando recebi uma ligação do advogado Marcos Dantas, representando as vítimas de Davi em um caso de restituição civil. Dona Silva, tenho algumas notícias que podem lhe interessar. Durante o processo de confisco de bens, descobrimos algo significativo sobre as atividades financeiras de seu filho.
Marcos chegou à minha casa naquela tarde com uma pasta cheia de documentos e uma história que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a carreira criminosa de Davi. Dona Silva, seu filho não estava apenas roubando equipamentos e vendendo-os por meio de empresas falsas. Ele também estava executando esquemas elaborados de fraude de seguros, operações de roubo de identidade e golpes de investimento visando vítimas idosas. Ele espalhou documentos pela minha mesa de jantar, extratos bancários, pedidos de seguro, prospectos de investimento falsos e listas de vítimas que me reviraram o estômago. Nos últimos 5 anos, Davi fraudou vítimas em mais de 4 milhões, idosos que confiaram a ele suas economias de aposentadoria, pequenos empresários que o contrataram para projetos de construção que nunca foram concluídos e companhias de seguro que ele enganou com acidentes encenados e falsas reivindicações. Como isso me afeta? Marcos puxou um conjunto específico de documentos, sob a lei federal, de confisco de bens. Todos os rendimentos de atividades criminosas devem ser devolvidos às vítimas. Mas há uma complicação interessante no caso de Davi. Ele me mostrou um documento de roteamento bancário que me gelou o sangue. Seu filho abriu várias contas comerciais usando seu número de CPF e informações pessoais. Ele falsificou sua assinatura em pedidos de empréstimo, registros comerciais e apólices de seguro. Olhei para os papéis, vendo meu nome em documentos que nunca assinei, associados a empresas das quais nunca ouvi falar. Você está dizendo que Davi roubou minha identidade. Extensivamente, ele usou seu excelente histórico de crédito e histórico financeiro limpo para estabelecer credibilidade para suas operações fraudulentas. Várias vítimas pensaram que estavam fazendo negócios com uma mulher idosa respeitável, não com um criminoso na casa dos 40 anos. As implicações eram impressionantes. Davi não apenas pegou meu dinheiro e tentou me incriminar por seus crimes, mas ele me personificou ativamente para cometer crimes adicionais. Marcos, sou responsável por dívidas ou problemas legais criados por esse roubo de identidade. Não, a senhora é claramente uma vítima, não uma perpetradora, mas é aqui que as coisas ficam interessantes da sua perspectiva. Ele puxou outro documento. De acordo com a lei federal, as vítimas de roubo de identidade podem buscar indenização dos bens do criminoso, mesmo que esses bens fossem para outras vítimas. Que bens? Davi e Júlia perderam tudo, é o que todos presumiam, mas os investigadores financeiros descobriram que Davi estava escondendo dinheiro em contas offshore e investimentos em criptomoedas que Júlia nem sabia. Marcos me entregou um extrato financeiro que me deixou de queixo caído. Davi acumulou quase 1,8 milhão em bens ocultos ao longo de 5 anos de atividade criminosa, dinheiro que ele planejava acessar após sua eventual libertação da prisão, e como vítima de seus crimes de roubo de identidade, a senhora tem legitimidade legal para reivindicar esses bens como compensação pelos danos ao seu crédito, reputação e angústia emocional, dada a extensão de sua fraude usando sua identidade. A senhora poderia potencialmente reivindicar o valor total. Sentei na minha cadeira processando essa informação. Davi não apenas roubou de estranhos e tentou me incriminar por seus crimes, mas ele usou sistematicamente minha identidade para cometer crimes adicionais enquanto escondia quase 2 milhões para seu próprio benefício futuro. Marcos, o que aconteceria com esse dinheiro se eu não o reivindicasse? Ele seria distribuído entre suas outras vítimas, o que certamente é justiça, mas não abordaria o dano específico causado à senhora por meio do roubo de identidade. Pensei em Léo e Luma, agora com 15 e 11 anos, respectivamente, que precisariam de fundos para a faculdade em alguns anos. Pensei nas vítimas idosas que Davi havia fraudado, pessoas como eu que confiaram em alguém que não deveriam. Pensei na vida que Davi havia roubado de seus próprios filhos ao escolher o crime em vez da responsabilidade. Quero reivindicar metade dos bens para o futuro dos meus netos, a outra metade deve ir para as outras vítimas de Davi, particularmente as idosas que perderam dinheiro de aposentadoria. Marcos sorriu aprovadoramente. Essa parece uma solução justa e generosa. O processo legal levou 6 meses para ser concluído, mas eventualmente recebi um cheque de R$900,000 em restituição por danos de roubo de identidade. O dinheiro restante foi distribuído entre outras vítimas, ajudando a restaurar pelo menos parte do que Davi havia roubado delas.
No aniversário da sentença de Davi e Júlia, sentei no meu jardim com Léo e Luma, observando-os fazer a lição de casa, sob o velho carvalho que Francisco havia plantado 30 anos atrás. Léo estava estudando para o Enem, já planejando a faculdade, com a confiança de um jovem que sabia que seu futuro estava seguro. Luma estava praticando piano. As mesmas músicas que eu havia aprendido quando criança. Eram boas crianças, que sobreviveram a pais terríveis e emergiram mais fortes em vez de quebradas. Elas entendiam o valor da honestidade, da responsabilidade e do trabalho duro, porque viram o que acontece quando as pessoas escolhem de forma diferente. Mãe Maga, Luma disse, levantando os olhos da sua música, você acha que o papai vai tentar nos contatar quando sair da prisão? Considerei a pergunta cuidadosamente. Davi seria elegível para a liberdade condicional quando Léo tivesse 26 anos e Luma tivesse 23, ambos adultos capazes de tomar suas próprias decisões sobre os relacionamentos com o pai. Ele pode tentar, eu disse honestamente. Mas, a essa altura, vocês serão adultos que podem decidir por si mesmos que tipo de pessoas vocês querem em suas vidas. Léo fechou seu livro didático e olhou para mim seriamente. Espero que ele tenha aprendido algo com tudo isso, mas se não tiver, eu não o quero perto de nossas famílias quando tivermos filhos um dia. Aos 16 anos, Léo já entendia algo que Davi nunca havia aprendido. Família não é sobre sangue ou obrigação, é sobre pessoas que se apoiam, respeitam e cuidam umas das outras nos bons e nos maus momentos. Ao pôr do sol sobre meu jardim, refleti sobre a jornada inesperada que nos trouxe a este momento de paz. 3 anos atrás, eu era uma viúva solitária, sendo explorada financeiramente por pessoas que me viam como nada mais do que um caixa eletrônico conveniente. Hoje à noite, eu estava cercada por crianças que genuinamente me amavam e um futuro brilhante com possibilidades. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é recusar-se a permitir comportamentos destrutivos, mesmo que isso signifique perder pessoas sem as quais você pensou que não poderia viver. Às vezes, estabelecer limites salva não apenas a você mesma, mas pessoas inocentes que mereciam algo melhor dos adultos que deveriam proteger. Davi me ensinou uma lição importante sem querer. Respeito não é algo que você deve às pessoas por causa de seu relacionamento com você, é algo que as pessoas conquistam por suas ações e escolhas. As rosas no Jardim Memorial de Francisco floresceram magnificamente naquele ano, seu perfume, carregado pelas brisas noturnas que sussurravam promessas de novos começos e segundas chances, e pela primeira vez desde sua morte, senti-me verdadeiramente grata pela vida que estava vivendo. Em vez de lamentar a vida que havia perdido, a maga antiga havia sido uma vítima. A nova maga era uma sobrevivente que havia aprendido a diferença entre ser generosa e ser tola, entre ser amorosa e ser usada. E isso, percebi, valeu cada passo difícil da jornada que me trouxe de volta para mim mesma e para a família que eu realmente deveria proteger. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.